Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez, voltando ao nosso canal para falarmos sobre justiça social. E hoje nós queremos tratar de um assunto que ele já é recorrente nas mídias televisivas, nas mídias sociais, que é a questão das mortes causadas por policiais, civis, militares, em todo o Brasil e principalmente na região sul-sudeste, né? Logo de início, eu gostaria desse vídeo de lembrar que os policiais eles vão para a rua sem nenhum apoio do próprio Estado. Por quê? Porque na realidade o armamento que eles usam são ultrapassados, não é o mesmo ou melhor do que os traficantes, e não existe nenhuma lei, nenhuma ação que realmente trabalhe para coibir a ação desses traficantes. Ao contrário, o que a gente vê cada dia é a questão dos direitos humanos dos traficantes. Não se fala em direitos humanos dos policiais, não se fala em direitos humanos das vítimas, não se fala em direito humano da sociedade. Mas, quando se trata do policial, em que ele vai para a rua trabalhar, em que ele entra em confronto com os bandidos, então, para os ditos dos direitos humanos, e aqueles que defendem a criminalidade, porque os direitos humanos hoje é para defender a criminalidade, se não houver o mesmo número de mortes ou algo equivalente em relação a polícia e bandido, então houve execução. Primeira coisa que se bate é isso. A gente teve há pouco tempo aí um caso, eu acho que foi a semana passada, de elementos em que preparavam assaltos a bancos. Eram perigosos, foram mortos, não sei se todos, mas a maioria foram mortos. E o que é que acontece? Por não ter tido nenhuma baixa em relação aos policiais, as principais matérias questionaram isso, porque tinha a cara de ser execução. Olha, eu vou ser bem sincero, eu sou uma pessoa que eu não tenho papas na língua, não tenho nada a temer. Bandido, ele só pode ter dois caminhos: ou ele vai preso ou morto. Não existe outro caminho. O bandido em si, ele está ilegal, ele não pode viver em sociedade livremente, e quando ele reage, ele está colocando em risco pessoas que trabalham para o combate ao crime, pessoas da sociedade de forma geral. No momento em que ele reage, ele tem que ser abatido, ele não tem apenas que ser inutilizado. Não, ele está com arma de grosso calibre, ele está ali porque daí vier, principalmente para matar mesmo. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que ver é isso. Agora vamos para os números que aparecem aqui. Desde do início dessa da pandemia também, né, em que houve uma espécie de decreto proibindo as ações militares. Só que é o seguinte, como é que você pode proibir a ação militar na periferia, nos morros, nas favelas, onde realmente o crime organizado acontece, se ele continua a agir? Então a gente vai deixar normalmente acontecer? Então veja bem, esse levantamento pega de julho de 2020 até agora, setembro de 2021, né? E aí fala-se em questão de 1.500 mortes durante essas restrições que o STF colocou. 1.500 mortes que eu falo com toda certeza. 1.500 mortes que poderia ter sido muito mais. Claro, existe inocente, existe. Existem profissionais corruptos na área de segurança em todo o país, existe. E esses também devem ser presos. Mas o problema também é que é o seguinte, na hora do confronto, a polícia tem que estar ali preparada para matar, não é para prender, porque eles não vão se entregar. O que não pode é haver criminosos de alta periculosidade soltos no meio social. Isso está sendo uma forma de política. Os governos fingem que estão combatendo a criminalidade, deixa acontecer um pouco, aí manda os policiais faz uma busca, apreensão, consegue grande quantidade de armas, drogas, munições, etc. E a partir daí, no momento em que esses bandidos são mortos, aí são questionados por que matou. Então eu acho que esse tipo de canalice, que é o que está acontecendo no Brasil, tem que mudar. Não adianta a gente querer dar uma de bonzinho, de santinho,
que falar abertamente que a gente não tem o dever de tirar a vida de ninguém, mas você tem que falar isso para os bandidos, porque nós que fazemos sociedades, nós estamos aqui, pagamos imposto caro pra caramba, para ter o nosso direito garantido de ir e vir. Na hora que a gente quer ir para uma pracinha, seja 10, 12 horas da noite, que a gente possa ir. Na hora que a gente quiser sair com nossos acessórios, seja brincos, colares, relógio, seja o que for, se é ouro, prata ou se é bijuteria, não importa, a gente poder caminhar livremente. Nós não temos esse direito, mas o bandido tem o direito de ir e vir. O bandido tem o direito de assaltar a hora que ele quer. Essa semana mesmo eu peguei aqui, gravei fotos inclusive, de duas ladras no centro da cidade, tentando roubar as pessoas, e algumas até elas conseguiram roubar. E aí cheguei para os policiais, falei, mostrei que ela estava seguindo dois profissionais da saúde e estava seguindo, atravessando a rua colado com eles. Os policiais deram tempo, fingiram que estavam mexendo no celular para depois ir atrás. Eu fui para ver a ação. Chegou um determinado momento que eles deixaram para lá. Eu encontrei os dois profissionais, avisei para eles. Eles disseram que achou estranho a ação muito perto dessas duas meninas, duas garotas, eu acho que tinham 18, 19 anos, mas aí que está bem arrumada, uma bolsa legal, bem arrumada, que eu digo bem vestida, cabelo bem trabalhado, simpáticas, bonitas, ou seja, características que para a maioria das pessoas que já tem aquele padrão de bandido, né, já na cabeça, essas pessoas elas fogem do padrão. Quando na realidade são essas que estão saindo também para atacar. Mas vamos lá. Então, essa questão da restrição aqui é interessante porque a matéria aqui no Globo começa. Em 14 meses de restrições, nas operações policiais do Rio, mataram 1.500 pessoas. E o Supremo Tribunal julga a medida nessa quinta. Tudo bem, né? Só que os locais em que ele fala, principalmente São Gonçalo, é um dos piores locais. Claro, tem outras favelas, outras comunidades que também o crime não tem como você entrar lá. Mas o que é que tem que fazer? Na minha opinião, é cercar esses locais, ir de casa em casa. Existe rastreador, existe mesmo uma forma de você encontrar drogas, munições, armamentos que eles têm lá. E os próprios bandidos, existem várias formas, é porque ninguém quer fazer. Mas esse local deveria ser fechado e a polícia deveria sair dessa comunidade quando realmente fizesse pente fino, quando realmente capturasse todos esses bandidos. Não tem como, de repente você faz uma imagem, tá 30, 40 bandidos na rua, tudo armado, fazendo terror à população, e ao mesmo tempo a polícia não pode chegar lá para fazer o seu trabalho. Não tem armamento, não tem nada para combater a criminalidade. E ainda existe um grupo de direitos humanos que está de olho apenas na quantidade de mortes policiais. Poxa, vocês subiram, mataram 15 e não houve nenhuma baixa entre os policiais, está errado. Essa é a realidade absurda em que os policiais, principalmente do Rio de Janeiro, estão passando. É do Brasil todo, mas eu falo Rio de Janeiro porque é um local que eu não acredito que tenha mais solução. Eu não acredito. A não ser matar os bandidos. Não adianta tentar prender, porque quando prende, na penitenciária ele continua a dar voz. Na penitenciária ele continua usando drogas. Lá eles podem usar cordão de ouro, celular, o que quiser. Porque a segurança pública nacional ela é comprada. Então, se não dá para prender, se não dá para isolar, então, na hora H, está com a arma, apontou, mate. Nós temos policiais preparados para isso. Não precisa ser sniper. Temos policiais que podem muito fazer isso, mate. É a única solução. E não tem essa de ter medo de ser humano, não. Bandido não é ser humano, bandido é verme. E verme você tem que ser tratado desse jeito. Então, isso eu deixo bem claro, porque toda essa informação que a gente vai ver aqui vai ser sempre a favor dos bandidos. Vai ser sempre a favor da comunidade, daquela mãe que está chorando porque o seu filho não é envolvido com droga. Sim, mas o que é que ele está fazendo no meio de um grupo armado? O que é que ele está fazendo em confronto com a polícia?
Se ele não tem passagem pela polícia, é porque é mais um que existe nesse mundo invisível que não faz documento, porque não quer fazer documento, então não tem como o sistema acessar ele. Por ele estar apenas lá dentro, escondido, muitos bandidos, a polícia ainda nem sabe que ele existe. Nem sabe quem são os chefes. Chefes locais e pequenos chefes também, né? A organização, a hierarquia da organização às vezes não sabe, porque esses bandidos estão apenas lá dentro. E quando saem, eles não são capturados. Então, é por isso que muitos bandidos morrem como se fosse uma pessoa de bem, mas não é pessoa de bem. As pessoas de bem estão trabalhando, estão dentro das suas casas, estão se protegendo, não estão na rua com arma de grosso calibre, que aquilo dali, com certeza, para conseguir foi através de roubo, de assaltos, de vendas de drogas ilícitas. Então, isso aqui é uma das coisas que a gente precisa discutir, porque na realidade até mesmo a atuação lá do Jacarezinho com a Polícia Civil, que eu sei que houve irregularidade, foi criticado, foi considerado uma chacina, que não foi uma chacina. Ali a Polícia Civil ela trabalha de forma organizada, sistematizada, ela sabe quem vai buscar e onde se encontra. Agora, recebido a bala, e aí, tem que voltar ou tem que morrer? Tem que decidir isso aí. Então, na realidade, existem os casos em que, no momento que está rendido, o policial, independente de qualquer coisa, tem que conduzir para a cadeia. Aí sim, existe esse erro, existe sim a questão da eliminação, existe, mas só que a operação em si não é extermínio. A operação em si, ela é legal. Os policiais têm que salvar nossas vidas e principalmente a dele. Principalmente. Ele não está na rua para ser morto. Ele está na rua para acabar com a bandidagem, para nos dar controle. Então, hoje o que eu gostaria exatamente de discutir é sobre isso. Não dá para deixar que mais uma matéria dessa ela passa despercebida, que coloque para a sociedade como os policiais fossem criminosos. Existem alguns bandidos no meio da polícia? Existe. Mas a maioria trabalha honestamente, a maioria todo dia sai para nos garantir a nossa segurança, que nós não temos. Mas ele sai para garantir, ele é pago para isso. E no momento que ele recebe a bandidagem, recebe os policiais a tiro, então, se matar esses bandidos, então eles vão ser punidos, a maioria, são afastados. Há sempre alguma perícia, alguma coisa para ver se realmente aquela ação foi legal. Então, senhoras e senhores, o que eu gostaria de trazer para a discussão é isso. Temos que pensar na questão da humanidade, dos direitos humanos, sim. Agora, não adianta, não venha defender bandido. Bandido é bandido. Ou se entrega, ou morre. Mas ficar morando no meio da gente, no momento em que às vezes já tem várias ações contra ele, não dá. Nós não aguentamos mais estar vivendo no meio de bandidos. Eles não podem respirar o mesmo ar que nós aqui no nosso meio. Eles podem sim estar presos, trancafiados lá dentro das penitenciárias, mas não no meio da gente. Se está no meio da gente, se recebe a polícia a bala, tem que ser abatido. Então, por hoje é só e até o próximo vídeo.